Olá, começa mais um programa em pauta sobre o Plano Diretor Estratégico. Lembrando que a proposta passa por 6 audiências públicas na Câmara antes da discussão. E hoje, para comentar um pouco mais dessa proposta, a gente recebe o vereador Jorge Schneider, do PTB, ele que é presidente da Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário aqui do Legislativo. Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado, uma boa tarde, Campinas. É uma satisfação para nós podermos dar tudo aquilo que nós precisamos fazer dentro desse plano para que dê certo. Nós temos que apresentar a Campinas para que você fique satisfeito e Campinas progrida. Olha, o plano diretor dá as diretrizes para a cidade para os próximos 10 anos. E claro que uma cidade do tamanho de Campinas, mais de 1.100.000 habitantes, o transporte é uma das questões essenciais, já que a tendência é que haja um aumento no número de habitantes, o que impacta diretamente no trânsito, no transporte público. Então, vereador, minha primeira pergunta é qual o objetivo da comissão que o senhor preside durante a tramitação do projeto para garantir que sejam atendidas as necessidades da cidade de Campinas? Um dos pedidos que nós fizemos à Prefeitura é que fizesse um plano onde nós conseguíssemos começar a demarcar regiões com comércio, com indústria, com residências, para evitar esse trânsito. Quer dizer, nós não temos que simplesmente olhar o trânsito, nós temos que olhar também a falta de trânsito, nós temos que causar a falta de trânsito. Ou seja, eu moro numa região, de preferência trabalharei dentro daquela região, estudarei dentro daquela região e terá supermercados, terá toda a infraestrutura para que eu não precise pegar o meu carro e passar a atravessar Campinas para ter os meus direitos garantidos. Bom, como a gente falou aqui no começo, são 6 audiências públicas para discutir a proposta. No caso aí, como a população pode participar e enviar sugestões para a Comissão de Mobilidade Urbana? Nós temos no dia 16 de novembro, às 19h30, uma das coisas que mais se reclamava em Campinas é que nós não tínhamos um horário para aquele que trabalha, para aquele que tem o seu dia a dia, que quer participar, que quer dar a sua sugestão, quer saber como se faz um plano, como é que se faz um projeto, de ter o seu horário para participar. Agora nós daremos esse tempo. Pela lei, nós teríamos que ter uma audiência pública, nós faremos 6, para que você, morador de Campinas, possa estar ciente que nós estamos fazendo o melhor. E se você tem alguma sugestão fora da audiência, pode procurar o gabinete dos vereadores, o meu gabinete é 3736-1540, ou qualquer outro vereador e mandar a sua sugestão. Será muito bem-vinda e muito bem acolhida na Câmara. Bom, vamos ao plano, então. Uma das diretrizes, inclusive, que o senhor destacou aqui no começo, é que a Prefeitura quer fazer com que todas as áreas tenham vocações para serviços, comércios, moradia. Isso, em geral, impacta no trânsito, porque diminui as distâncias e a população precisa percorrer um pouco menos para encontrar o que precisa, né? Como o senhor vê e a comissão entende esse reordenamento urbano proposto pelo Executivo? Muito necessário. Eu nasci em São Paulo, mas eu vim com 3 anos para Campinas, há 60 anos atrás. E Campinas só existia o centro da cidade. Então tudo girava em torno do centro da cidade. Quando você queria fazer alguma compra, tinha que vir ao centro da cidade. Mas era Campinas com 250.000 habitantes. A Campinas com 1.200.000 habitantes já não aguenta mais isso, não pode acontecer isso. Nós temos que ter os centros em cada região, em cada bairro, em cada avenida, os grandes centros comerciais, para que nós possamos ter um pouco mais de qualidade de vida e um pouco mais também atendendo à regionalidade de cada produto. Porque nós temos produtos que vendem muito bem na região do Campo Grande e que não vendem na região do Cambuí. Então nós vamos poder demarcar algumas coisas para que nós possamos ter o nosso consumidor, para que nós possamos ter o morador ciente onde ele vai encontrar aquilo que ele quer. Bom, o plano diretor estabelece na parte dedicada à mobilidade urbana, vou até usar uma aspas aqui do plano, o desenvolvimento de eixos radiais e perimetrais de transporte urbano coletivo através da implantação de corredores de média capacidade sobre trilhos ou pneus como forma de priorizar e melhorar a qualidade do transporte público. O que são esses corredores de média capacidade? Que regiões eles atenderiam, né? E eles são suficientes para as demandas da cidade? Nós temos hoje um fenômeno em Campinas que a Via Anhanguera divide Campinas praticamente em 2. Mais de 500.000 habitantes para lá e mais de 500.000 habitantes para cá. Então nós temos que ter os eixos exatamente na parte mais populosa. Nós vemos hoje, nós estamos já desenvolvendo já um trabalho para a implantação do BRT, que é o ônibus rápido, aquele que vai, o tal do Papa Fila, que vai pegar aqueles eixos,
o eixo da João Boi Dunlop e o eixo das Amoreiras, e vai fazer esse impacto rápido para deslocamentos, grandes deslocamentos, favorecendo assim a que as pessoas deixem, passando a acreditar no transporte bom, deixe seu carro em casa e passe a utilizar o transporte público. Essa é a nossa meta e essa é a meta de todo governo que pensa. Também fala aí nessa aspas que eu comentei agora sobre transporte sobre trilhos. Que modalidade seria essa? O senhor já conversou com a Secretaria de Transportes? É um VLT? Porque além desse artigo, a Prefeitura também coloca como prioridade compartilhar leitos férreos que já existem, né, do transporte de cargas para o transporte de passageiros e fazer a manutenção dessas linhas existentes. Seria um segundo passo. O primeiro passo vai ser realmente o BRT. Nós vamos utilizar o transporte sobre pneus. Enquanto isso, vai se desenvolvendo alguma coisa para Campinas, porque nós estamos pensando em Campinas para 10, 15, 20 anos. Mas, se Deus quiser, Campinas vai muito mais longe que isso. E um dia nós teremos que ter o nosso metrô em Campinas, não tem jeito. Bom, o senhor falou também sobre a questão da Anhanguera dividir, né, a rodovia Anhanguera dividir Campinas. Uma das diretrizes fala do acesso por vias marginais, que é um pedido de várias regiões da cidade, dos distritos do Campo Grande, do Ouro Verde, que tem grande adensamento populacional, né? Priorizar essas vias marginais é uma forma de melhorar bastante, já que muitas vezes essas rodovias estão funcionando como avenidas, o que não é ideal nem para a população, nem para o pedestre. Hoje nós temos já a Anhanguera adaptada já a marginais. A Santos Dumont é a próxima que acontecerá. E depois, em seguida, virá a Bandeirantes. E a Bandeirantes nós pretendemos realizar o nosso grande sonho, que é ligar a Bandeirantes ao distrito do Campo Grande e ao distrito do Ouro Verde. Porque hoje nós vemos as pessoas que moram lá no Campo Grande, lá no fundo do Campo Grande, quer ir para São Paulo, tem que vir até Anhanguera, faz aquele trecho com aquele trânsito infernal ali, para poder desembocar na Anhanguera. Que está ali do lado. Ao passo que, se nós tivermos uma Bandeirante já com a sua ligação, nós teremos então pelo menos uns 35%, já foi medido, 35% do trânsito da Avenida João Boi Dunlop termina. E se a gente levar em conta que 40% da população de Campinas estão concentradas nos dois distritos ali, é um passo e tanto para a mobilidade urbana. Nós precisamos pensar, e ainda bem, graças a Deus, o governo do estado está reconhecendo a necessidade e está exigindo daquelas concessionárias que exploram as rodovias a que façam as marginais, e estão acontecendo. Agora, vereador, um dos motivos que o plano não foi protocolado agora no primeiro semestre foi porque o Ministério Público Estadual pedia para que a Prefeitura incluísse o plano de mobilidade urbana junto ao projeto. No fim, o MP aceitou, né, que o Executivo não vinculasse os dois planos no momento. Como presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, isso interfere nas propostas que estão colocadas no plano diretor? O senhor acredita que faltou essa parte ou não? Dá mesmo para fazer separado e é necessário que essas duas propostas sejam trabalhadas assim? Eu achei ótimo, porque eu acredito que no novo plano DOT ele vai ter que estar ligado àquilo que nós aprovarmos, que é o plano diretor. Então ele vai ter que se adaptar ao plano diretor e não o plano diretor se adaptar a ele. Então nós vamos ter, o plano diretor é esse, nós vamos ter essa estrutura. Então tá bom, então vamos agora fazer esses estudos em cima dessa organização do trânsito, essa reorganização em cima daquilo que nós já temos, que vai ser o plano diretor. Então o plano de mobilidade ele tem que ser compatível com o plano diretor. E não tenha dúvida que será, mas primeiro eu acredito que nós temos que ter o plano diretor em mãos. Até para o pessoal de casa entender um pouco melhor, uma lei apresentada, que foi sancionada, aliás, no ano passado e aprovada lá no Congresso Federal, a Lei 13.406, prevê que tem ainda um prazo de 6 anos para os municípios deixarem um plano de mobilidade e o plano diretor compatíveis, então também tem um tempo hábil aí para a discussão desse projeto. Passado o plano diretor, aí vai ser a hora também da Comissão de Mobilidade Urbana se concentrar nessa fase, né, vereador? Nós temos alguns estudos bem avançados já em cima daquilo que veio, porque o plano diretor ele foi construído já junto com a Câmara, com o Ministério Público, com o Executivo e com a população. E também a parte de engenharia de Campinas, o setor de engenharia de Campinas também acompanhou. Então ele é um plano assim avançadíssimo. Então o plano de trânsito já está começando a ser traçado. Eu acredito que até março, abril, nós teremos já dentro da casa esse plano.
E agora voltando para o plano diretor, né, segundo a Prefeitura, ele foi feito com base no desenvolvimento orientado pelo transporte, que foi o DOT, né, que o senhor citou. Então vamos explicar mais para o pessoal de casa o que é esse DOT, como isso impacta, o que ele traz para a proposta. O DOT ele é um plano de direção de ordenamento do trânsito. Então nós não podemos inchar Campinas. De repente, está dando muito trânsito aqui, vamos pôr mão única naquela rua, inverter a mão da outra. Não, nós temos que organizar. Nós temos que orientar o trânsito de acordo com o crescimento de Campinas. É isso que nós precisamos. E o DOT vai vir para isso mesmo. Será a organização do trânsito em Campinas e virá em cima do plano diretor. Inclusive o plano separa aí as vias, né? Via arterial, via expressa, faz uma classificação de como vão ser denominadas e o que cada via representa. Pouca gente sabe, mas as avenidas, ela tem que ter uma camada de asfalto melhor do que uma de via arterial. Porque as artérias é para trânsito local e as avenidas é para trânsito maciço. Então, são coisas estruturais que nós temos que colocar dentro de Campinas, conceitos, porque tem muita gente que diz, mas naquela avenida o asfalto está sempre arrebentando, porque não se atentaram que ali o trânsito é de caminhões, de ônibus lotados, e nós precisamos ter uma estrutura um pouco melhor. As casas não podem estar muito perto das avenidas, são todas coisas que pouca gente percebe, mas a avenida não pode, tem que ter um recuo um pouco maior, para evitar problemas de rachaduras e outras estruturas que possam abalar. Além disso, o plano diretor também coloca aí mais regras para o transporte de cargas aqui no município e também transporte de cargas perigosas, que é um detalhe importante para a gente se atentar, já que a gente teve a expansão do aeroporto de Viracopos, que é um aeroporto de passageiros, mas também é um aeroporto de vocação comercial e de transporte de cargas grandes, né, de grande porte. Eu acho que todos os municípios passam hoje por um momento de adaptação a problema de cargas, porque existem cargas secas, cargas explosivas, todo tipo de carga, e nós temos que ter um critério para isso, que nós não podemos de repente sair com um caminhão cheio com ácido aí atravessando o centro da cidade, não pode acontecer isso. Nós temos que fazer um ordenamento por nível de periculosidade, inclusive, e Campinas está fazendo através do plano diretor. Agora a cidade, vereador, vai passar de 9 para 4 macrozonas nesse plano que está tramitando aqui na Câmara, o que agrupa diferentes regiões. Vamos abordar então o que cada macrozona prevê para o transporte e a mobilidade, né? E uma parte importante é a macrozona macrometropolitana, porque Campinas tem relacionamento viário com muitas outras cidades e um fluxo grande, né? Sim. Todos os dias. Então, já tem até, inclusive, no plano diretor previsto alguns projetos em parceria com o governo estadual, como os trens metropolitanos, que é um pedido da população há muito tempo, né? Campinas é a referência geográfica, ela está encravada exatamente, ela expandiu em espiral, quer dizer, ela é um centro que foi expandindo e as cidades ao redor, cidades satélites, foram expandindo. Então, Campinas hoje, quem está em Valinhos, que vai para a Americana vai ter que passar dentro de Campinas, mesmo que pela Anhanguera vai passar dentro de Campinas. Vai a Mojimirim, vai ter que passar pelo nosso anel, pelo Rodoanel. Então são situações que Campinas vai aos poucos jogando o seu trânsito e canalizando, mas tem que passar por Campinas. E por que não o Estado então, já que Campinas é um polo, e por que não então o Estado não ser parceiro nosso nesse momento em que existe a necessidade desse trânsito local dentro de Campinas. Até porque o transporte metropolitano público hoje ele é de responsabilidade estadual. E a meta, como eu já disse, a meta nossa é um transporte público com qualidade para inibir a utilização de carros. É isso que nós queremos. E esse trem que você disse, o trem metropolitano, é o nosso sonho. É o nosso sonho porque se você pegar ali pela manhã hoje, a Robert Bosch ali para entrar em Campinas é uma loucura. Quem vem de Hortolândia, quem vem de Americana, quem vem de Sumaré, é uma loucura. Por quê? Porque não temos um transporte que traga as pessoas sem necessidade do seu carro. Quer dizer, deixo o meu carro em casa e passo a ter um trem que me leve para Campinas. Já a macrozona de estruturação urbana, ela propõe fomentar centralidades atreladas às estruturas de transporte público com possibilidade de uso e ocupação de solo mais intensos e ainda promover adensamentos nas regiões mais bem estruturadas.
Esse seria o caso do distrito de Barão Geraldo, por exemplo, que já tem uma estrutura de terminal e ainda tem possibilidade de adensamento populacional, de expansão do transporte público? Sim, acredito que com o nosso novo plano diretor, todas as áreas estarão preparadas para tudo. Todas as áreas preparadas para tudo, é isso que nós queremos. Nós não queremos pegar e, de repente, ser pego de surpresa com o crescimento nas áreas, os vazios urbanos que nós temos, de grandes expansões demográficas, e, de repente, nós sermos pegos de surpresa. Não pensamos naquilo. Não, não. Todas as áreas terão esse fundamento que você está dizendo. Todas as áreas terão que suportar, todas as áreas vão ter que ter o seu terminal. Nós precisamos disso. Campinas não pode viver mais centralizada, ela tem que ser descentralizada com qualidade. Agora, um último ponto que eu acho legal a gente abordar hoje aqui é que o plano diretor também determina a criação de um polo estratégico de desenvolvimento da cidade, que seriam 3 pontos diferentes. O aeroporto de Viracopos, a Unicamp Ciatec 2 e a área central. Com relação à área de desenvolvimento, existe a proposição de adequar o sistema viário, rodoviário e ferroviário para atender a demanda gerada pela ampliação do aeroporto. Acho que esse é um ponto desse polo de desenvolvimento que atinge diretamente a mobilidade urbana, né? Já que é preciso melhorar o acesso, inclusive de transporte público, ali no aeroporto de Viracopos, para atender não só o aeroporto, mas também a região ali ao entorno. Você percebe que você falou um polo, um centro e outro polo, exatamente oposto. Nós precisamos, então, o centro desse polo gerador ser muito bem trabalhado e termos um transporte com qualidade, um transporte inteligente para atendermos os dois lados. Porque nós vemos hoje na Alemanha, em Munique, se você vai para o aeroporto, você pode ir de metrô. Você pega, existe a estação central, tem a linha 1, 2, 3, 4, até 12 tem a linha em Munique. Você está numa ponta, você pega, você se transfere para a linha 3, você para a linha 6, para chegar na 12, para cair na 4 lá no aeroporto. Você faz isso, você chega, você não precisa ir de carro até. Você tem um metrô que chega até o aeroporto. É isso que nós queremos. Nós queremos um transporte inteligente para evitar esse trânsito. Você pega, com a expansão que nós pretendemos ter, a Santos Dumont, se não houver uma intervenção imediata, nós vamos estrangular a Santos Dumont. Bom, o plano diretor, como a gente reforça aqui, ele é um plano bastante extenso, um projeto bastante extenso, mas ele está disponível no site oficial da Câmara e você pode acompanhar por lá toda essa parte da mobilidade urbana que tem dentro da proposta. O nosso site é o campinas.sp.leg.br. Fica o convite, né, vereador, para a população participar da discussão. Muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço e coloco à disposição, a Câmara Municipal se coloca à disposição de você, da sua ideia. Se você tem alguma sugestão, se você quer saber alguma coisa, ou procure através do site, ou procure a Câmara, qualquer gabinete de vereador aqui, porque nós estamos aqui para atender e para falar a verdade, para falar aquilo que nós queremos para Campinas. Esta foi mais uma edição do programa Em Pauta sobre o Plano Diretor. Até a próxima.